Olá, gente. Esse é o segundo vídeo dos preparatório aí dos nossos estudos. Eu quero falar um pouco sobre a dinâmica do pequeno grupo, a dinâmica dos encontros do pequeno grupo. Eu sei que cada grupo tem o seu jeito, tem a sua personalidade. Eu vou mostrar para vocês um padrão, né, que eu acho interessante, que é como eu faço quando eu dirijo um pequeno grupo. E aí você pode talvez adaptar alguma coisa do que você faz, talvez vestir um pouco aí a camisa do que eu vou mostrar, né? Dependendo do teu grupo, você vê o que é que serve para aquilo que vocês têm, tá? Então, a essência do pequeno grupo é a simplicidade e a espontaneidade. Muitas vezes a gente quer trazer do culto para o pequeno grupo aquilo que o pequeno grupo não precisa, né? Ainda que o culto na nossa igreja nem é tão formal assim, né? Mas a gente quer lá organizar tão certinho cada momento que parece realmente é um culto, né? Só falta ter Santa Ceia ali no pequeno grupo e tal, diácono na porta e tudo mais. Aí você acaba quebrando aquilo que é mais gostoso no pequeno grupo, que é o fato de que você está na casa de alguém, com alguns amigos, conversando a respeito de Deus e da fé. Ponto. Tranquilo, sabe? Conduza de maneira simples, de maneira espontânea, para que um eventual visitante, ou mesmo aquela pessoa que é da igreja, mas que ainda, né, não encontrou ainda o seu ambiente na igreja, que ali seja o momento para ela começar a encontrar esse ambiente, tá? Bom, normalmente um pequeno grupo tem um momento inicial de adoração. Então você pode aí de repente cantar um hino, um cântico espiritual, ou dois cânticos, ou dois hinos, um hino e um cântico, tanto faz, né? Uma oração de adoração. Então aí, se forem duas músicas e uma oração, você gasta mais ou menos uns 10 minutos, né? Com essa primeira parte de adoração, preparando realmente o coração do pessoal. Às vezes chega direto do trabalho, ônibus lotado, trânsito, né? Tá com a cabeça em outro lugar. Esse primeiro momento ajuda o pessoal a focar na questão espiritual ali que todos estão buscando, né? Então a adoração vai ter esse papel importante logo no início. Tem grupo que tem instrumentista, então dá para tocar. Tem grupo que não tem instrumentista nenhum, mas dá para cantar a capela. Tem grupo que pega ali o celular e põe o MP3 de um cântico, de um hino, né? Gravou o coral cantando, bota lá para o pessoal cantar. Isso não tem problema nenhum. Qualquer uma dessas formas é completamente aceitável. Dá para fazer o pequeno grupo sem nenhuma música? Também dá, né? Também dá. Mas é legal quando tem, né, por causa dessa função da música, de que todos cantam juntos, de repente você distribui ali a letra, né, junta de 3 em 3 para ler a música. A música é parte integrante do culto cristão, né? Então, quando os pequenos grupos estão cultuando a Deus, é muito natural que tenha música. Não tiver nenhum jeito, não tem problema se não tiver. Mas provavelmente você vai conseguir de alguma maneira ter alguma música no pequeno grupo. Depois desses momentos iniciais, aí uns 10 minutinhos mais ou menos, eu estou calculando, você tem um momento de intercessão. Alguns grupos fazem. A última coisa é a intercessão. Mas eu quero te incentivar a inverter isso um pouco e daqui a pouco você vai ver por quê. Então, vamos supor então que depois da adoração a gente passe para a intercessão. O que é intercessão? É aquele momento em que as pessoas oram umas pelas outras, né? Então, é um momento essencial para o pequeno grupo. E aí eu boto aí uns 20 minutos, né, de intercessão tranquilamente. Por quê? Num grupo de 7 pessoas, 10 pessoas, como é a maioria dos nossos grupos, 12 pessoas, se cada um fizer um pedido de oração, só nisso aí você já gastou 10 minutos, né? Aí sempre tem aquele irmão que quer contar um caso completo, né? Um câncer na família, um amigo de trabalho que pediu oração, né? Então é ruim você ficar né, cortando a pessoa. Dá para apressar aí? Resume pra gente, né? É difícil, eu sei que é difícil. Então, estou pondo aí que vai uns 20 minutos de intercessão. Se houver, se as pessoas forem breves, né, o pedido período de intercessão vai rapidinho no pedido de oração, então você de repente tem mais tempo para orar, né? As pessoas fizeram seus pedidos e a gente agora vai orar. Então, calculando aí uns 20 minutos, se todo mundo fez pedido rapidinho, você pede para 3, 4 pessoas orarem, ou de repente todos oram, né, um pelo que está
no seu braço esquerdo ali, sentado à sua esquerda, ou à sua direita, tanto faz, ou oração silenciosa, ou todos oram pelos pedidos que se lembrarem, ou como eu já vi em alguns grupos, divide os pedidos, você ora só pelos enfermos, você ora pelo trabalho, você ora pela família e tal. Faça essa divisão, né? Não tem problema nenhum, essas variações, cada grupo faz do seu jeito. Tem grupo que ora sentado, tem hora que o grupo ora, um levanta para orar e os outros ficam sentados, tem grupo que todo mundo ajoelha. Essas coisas não são definitivas, né? O que define mesmo é que esse momento é um momento de interceder uns pelos outros, colocar as necessidades e as alegrias uns dos outros diante do trono da graça do Senhor, né? E aí, claro, se alguém se demorou mais para fazer os pedidos, de repente você escolhe uma pessoa só para orar por todos, e aí você não se estica tanto nesse momento de intercessão. Então, nesse meu cálculo aí, 10 minutos de adoração, 20 minutos de intercessão, passou meia hora já. Marquei para começar às 8, esperei o pessoal se acomodar, comecei umas 8h10, são 8h40, eu estou começando a edificação, que é o período de estudo bíblico. Eu já vi pequenos grupos em que esse período de estudo bíblico gasta 40 minutos. Né? Quando eu, que sou pastor, gasto 40 minutos pregando, eu já vejo gente dormindo no culto. Né? Então, não precisa esticar tanto. Dá para fazer um estudo bíblico bastante edificante com 20 minutos. Pode ter certeza que dá. Né? Se você preservar a simplicidade, em 20 minutos, 25 minutos, você termina o seu estudo bíblico assim, com todo mundo alegre de ter ouvido a palavra do Senhor. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre a dinâmica do próprio estudo bíblico, a dinâmica que eu gostaria que vocês adotassem, né, para a gente ter grupos mais dinâmicos, mais interessantes, mais movimentados ali, as pessoas mais participativas. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas tem um quarto momento que a maioria dos nossos grupos não tem, pelo menos não como um momento separado só para isso, e nós gostaríamos que todos os grupos tivessem, para que a gente tivesse um foco a mais nos pequenos grupos, que é um momento que eu estou chamando de missão. Então, olha, 10 minutos de adoração, 20 minutos de intercessão, 20, 25 minutos de edificação, 10 minutos de missão. O que é missão? E por que eu estou deixando para o final ao invés da intercessão? É porque esse é o momento em que o pequeno grupo vai focar para fora das suas paredes ali, para fora do seu clubinho, né? Porque assim, quando está muito gostoso, a gente tende a se tornar um clube, né? Que gostoso, a gente está aqui, né? Parece ali, como Pedro fala, né? O Senhor Jesus, está tão gostoso aqui, né? Vamos fazer uma tenda para cada um de vocês. A gente fica aqui, nem desce mais para abençoar os outros discípulos que estão lá embaixo esperando, né? Muito menos esse bando de judeu aí da Galileia. Essa é a nossa tendência. Então, não é por aí. A ideia é que o pequeno grupo se transforme nessa agência missionária da IPVM. Então, esse é o momento no final da reunião no qual vocês estabelecem alvos de evangelização. Olha que joia! Eu vou depois ter um vídeo só sobre isso, mas agora eu quero só dar um aperitivo para você. Gaste ali 10 minutos incentivando as pessoas, cada um dos membros do grupo, a pensar, refletir e focar em uma pessoa que não é crente. Uma pessoa que não é crente. Cada um do grupo vai trazer um nome, vai dizer assim, eu vou orar por fulano que é meu primo, por Beltrano que é meu chefe, por Ciclano que é meu vizinho. Vamos orar. E aí você pode... Já vi grupos que fazem caderninhos de oração, né? Você pode ter um caderninho à parte ou uma folha à parte para a intercessão. Né? Marca ali o nome das pessoas, fulano que é amigo de Beltrano, Ciclano que é parente do outro lá. Tá? Faz a listinha, estamos orando desde tal data, né? Intercedendo pela conversão da pessoa. Talvez essa mesma pessoa também está precisando de oração para a saúde, não tem problema, mas esse é um momento para a intercessão pelas almas, pelas vidas, pela conversão. Então só vai orar por pessoas que não são crentes ou pelo menos que estão afastadas da fé, né? Para que elas possam vir a Cristo, para que elas possam vir ao pequeno grupo. E aí, é claro, a pessoa que é a ponte ali, a pessoa que é o primo, que é o vizinho, é o funcionário, ele vai ser também o alvo de oração de todo mundo. Então, a cada encontro, você vai, e aí?
Teve uma oportunidade de falar lá com o seu chefe? Rapaz, não deu. Agora que eu ia falar, chegou lá o office boy, não sei o que, ele saiu e não me deixou falar nada. Vamos continuar orando para que Deus te dê uma oportunidade. Né? E talvez todos até possam ajudá-lo. Mas eu não sei bem o que vocês acham que eu falo. Aí todo mundo, fala assim, fala assado. Olha, pega esse versículo aqui, entrega para ele e tal. Não sei o que, cada um pode contribuir de maneira que o objetivo é que o grupo inteiro esteja envolvido com cada um dos alvos de oração que o grupo tem. E cada um desses alvos só sai da lista a hora que vier visitar o grupo, ou a hora que vier visitar a igreja. Ou, claro, né, se for para uma outra igreja também, que seja evangélica, amém, o grupo está liberado daquela missão. Mas a ideia é missão. Nós estamos aqui com uma missão que não é só nossa, a gente está visando o mundo lá fora. Bom, é um desafio para vocês, para todos os grupos, e eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, será o nosso terceiro vídeo. Esse vídeo agora eu quero falar um pouco mais sobre a dinâmica dos próprios estudos, porque para preservar toda essa ideia da simplicidade, da espontaneidade e da comunhão, que a gente já falou no primeiro vídeo, que o foco é a comunhão e não o estudo bíblico, o momento do estudo bíblico ele precisa ser também dinâmico. Ou seja, não é uma aula de escola dominical. Quem quiser ter aula de escola dominical vem no domingo de manhã na igreja. E também não é um sermão. Quem quiser ver o sermão, vem no domingo de manhã ou à noite, que tem sermão de 40 minutos aí, tranquilamente, sempre tem. Né? Os pastores estão pregando, os seminários estão pregando, estudam para isso, recebem para isso, né? Deixa eles fazerem o trabalho deles. E os professores de escola dominical nossos também recebem material antecipadamente, os 6 meses de antecedência ele já está lá com um livro que ele vai estudar para dar aula, é muito diferente. Então, esse não é um momento de aula nem de sermão. Qual que é a característica da aula e do sermão? Um fala e todos ouvem. Tem o seu momento, mas não é o momento do pequeno grupo. No pequeno grupo é muito mais interessante quando a pessoa que está dando o estudo, na verdade, ao invés de simplesmente falar e falar e falar e dizer aquilo que é a verdade para todos, é muito mais interessante quando esse dirigente provoca a participação de todos. Provoca um diálogo, as pessoas ali conversando a respeito daquilo e dando ali a sua contribuição. Isso torna o estudo bíblico muito mais interessante. Né? Então, essa é tipo uma roda de conversa mesmo. Tanto é que no pequeno grupo você não tem um púlpito, né? Não tem uma mesa, não tem uma cadeira, não tem um data show para você dar a sua aula. Não é aula. É realmente um momento de comunhão, de compartilhar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, compartilhar já pressupõe essa troca, né? Então, se você está no meio de vários crentes ali, talvez uns mais experientes, outros menos, mas todo mundo vai ter alguma coisa para contribuir. Então, o líder é aquele que provoca essa participação, ele direciona a discussão, mas ele direciona a discussão envolvendo todos. Ele vai criando um ambiente em que todo mundo se sente à vontade para falar assim, eu penso assim sobre isso. Né? Eu me lembro de uma vez que eu vi, né, uma pregação lá, o pastor Jorge Canelhas falou isso e tal. Assim, poxa, então diga para nós o que ele dizia. Irmãos, mas isso não tem a ver com aquilo que eu passei na semana passada? Acho que sim, vou contar para vocês. Essa troca é que vai enriquecer aqueles 25 minutos de estudo bíblico que você vai dar. Claro, não é um relativismo onde qualquer opinião vale, o que vale é a palavra de Deus. Então o líder ele espera até um pouco antes do final e aí ele fecha toda aquela discussão, né, muitas vezes dando aquela conclusão na Bíblia, naquilo que ele estudou, a partir inclusive daquilo que eu já mandei para vocês no estudo bíblico daquela semana. Então ele já tem um material ali, ele estava no sermão, ele ouviu o pastor pregando, ele recebeu o material falando a respeito do sermão e está transformando ele no estudo bíblico, e agora ele está dinamizando aquilo e fazendo as pessoas refletirem mais a respeito daquela mensagem. Mas ele sabe qual é a mensagem. Então, por mais que as pessoas falem coisa ali e tal, na hora de fechar, ele fecha com aquilo que ele sabe que é a verdade, já que ele já estudou, que ele tem convicção. Então, mas o importante é que esse ambiente envolvente esteja presente. Né? Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês.
dois domingos atrás, eu preguei em Mateus 9, quando Jesus olha para a população, né? O texto diz que Jesus passava por todo lado pregando, curando e tudo mais, ensinando, e ele olha para aquele povo e os vê como ovelhas sem pastor. No sermão, eu falei a respeito da ovelha, da característica da ovelha, de por que uma ovelha sem pastor é muito diferente de uma vaca sem pastor, por exemplo. Né? A característica da ovelha. Agora, eu já falei isso no domingo, mas você vai dar o estudo bíblico já no meio da semana. A pessoa já esqueceu o que ouviu no domingo, né? Alguns. Então, se você apenas disser Jesus veio a multidão como ovelha sem pastor, porque a ovelha é um bicho que não tem muito senso de direção, ele se prende no espinheiro, cai no buraco, não percebe a proximidade do lobo ali para comê-lo e tal. É uma informação correta, mas eu já dei essa informação no domingo, e é mais interessante que você provoque nas pessoas a reflexão. Então, ao invés de dizer que a ovelha é assim, assim, assado, você vai perguntar, irmãos, quando Jesus usa essa figura de ovelha sem pastor para as pessoas, o que isso transmite? Qual que é a ideia disso? O que vocês pensam quando vocês leem esse texto? E deixa uns 2 ou 3 dar uma contribuição. Você pode até mesmo dizer assim, olha, eu quero ver alguém que não estava no culto à noite falando. Quem estava no culto à noite já ouviu o pastor falar, não adianta. Eu quero alguém que não estava, você. Né? Faça isso. A pessoa, eu acho isso, aquilo. De repente ela nem chega muito perto disso, não tem conhecimento sobre a ovelha. Às vezes tem, às vezes já ouviu de outro sermão. Né? Às vezes a pessoa intuitivamente mesmo percebe o que significa uma ovelha sem pastor. Ela dá o pitaco dela, o outro ali dá o dele. E aí você junta os dois. Pois é, irmãos, foi realmente, é por aí mesmo que o pastor Alceu falou. Né? A gente viu lá ele falando, ele falou a respeito disso aqui, e aí você completa com aquilo que realmente quer dizer. Né? Ou, por exemplo, depois eu continuo falando, mostrando que a igreja é a continuação do ministério de Jesus Cristo. Eu falo lá, Jesus fala, olha, roguem para que haja mais trabalhadores, né? E os discípulos foram os primeiros trabalhadores, eles saem e depois eles se transformam em 70 e depois 120 e ganham todo mundo, e nós continuamos assim na seara do Senhor, no mesmo ministério, né? De Jesus Cristo, porque lá em João 14 ele diz, eu vou enviar para vocês o Consolador, e aqueles que tiverem o Consolador vão fazer obras até maiores do que a que eu faço. Claro, né? Ninguém teve um ministério maior que o de Jesus, mas a igreja como um todo fez muito mais do que o que Jesus fez. Né? Porque Jesus fundou uma igreja de 120 membros. Agora, a igreja hoje em dia tem, né, milhões de crentes, isso no decorrer da história aí, né? Então, nesse sentido, a igreja alcançou mais do que Jesus alcançou sozinho. Nesse sentido. E Jesus diz em João 14 que ele enviaria o Consolador justamente para isso. Porque a igreja só faz o ministério de Jesus porque o Consolador, o Espírito de Cristo, habita na igreja e capacita a igreja. Bom, ok, você não vai falar isso tudo. O mais interessante é você falar assim, pô gente, e aí? Vocês acham que a igreja tem esse papel mesmo? O pastor falou que a gente está vendo aqui Jesus atribuindo aos discípulos aquilo que era o ministério dele. Né? E a gente vê que realmente os discípulos foram em frente e fizeram isso. Vocês acham que a igreja, em algum sentido, é uma continuidade do trabalho de Jesus? O que vocês acham? Né? Então, pessoal, eu acho que não, eu acho que sim, mas por que você acha isso? Por que você acha aquilo? Tá? Eu dei alguns exemplos aqui de pergunta, mas na verdade as perguntas se encaixam em 4 categorias, pelo menos, né? Diferentes umas das outras. Porque você pode fazer pergunta para qualquer pessoa. Você vê aquela pessoa que não está contribuindo, não está participando, está ali meio na dela, você percebe que ela é tímida. Então você tem um tipo de pergunta mais fácil para fazer para ela. Tem aquele lá que tem muita experiência e tudo mais, não vai fazer uma pergunta superficial para isso, faça uma pergunta mais direcionada, de forma que você vai extrair ouro ali daquela contribuição da outra pessoa. Né? Tem aquela pessoa que não é tímida, mas não tem conhecimento, chegando agora na igreja, então é visitante, você não vai fazer uma pergunta complicada para ela, mas talvez seja interessante fazer uma pergunta para ela, para que ela sinta participante, né? Puxa vida, eu também contribuí ali, que legal aquele encontro que eles fazem, né? Todo mundo é igual, que gostoso.
Então, alguns exemplos que eu posso dar para vocês é o seguinte: a pergunta mais simples de todas é a pergunta de observação. Ela você pode fazer para a pessoa que não tem conhecimento nenhum e para a pessoa que é muito tímida. A pergunta de observação é o seguinte, por exemplo: com quem Jesus falou? Lá em Atos 9 diz lá, e aí Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Você fala, lê aí o comecinho do versículo 35. Para quem Jesus falou? A pessoa vai ler para os discípulos. Isso, para os discípulos. Acertou. O cara, poxa, acertei, né? Ele já vai ganhando uma confiança de participar também, né? Se sente participante do grupo. Existem perguntas um pouquinho mais difíceis, que são perguntas de interpretação. Ela já envolve mais experiência cristã e mais conhecimento bíblico. Então, quando lá diz que Jesus ensinava por toda parte o evangelho do reino. O que significa evangelho do reino? Aí não dá para você perguntar para o sujeito que é tímido, que ele vai travar, né? Explicar um negócio desse não é tão simples. Não dá para você perguntar isso para quem está chegando agora. Não sabe nem o que significa evangelho, nem que reino que é esse. Né? Então você pergunta isso para aquela pessoa que você sabe que tem maturidade para soltar alguma coisa interessante. E aí, claro, se for o caso, você completa, né? Você que está dando estudo. Então são perguntas de interpretação para quem tem mais experiência e mais conhecimento. Às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento assim, mas ela tem uma boa experiência. É uma pessoa mais simples, assim, que não tem muito estudo, mas é muito crente, tem muita experiência. Então você pode fazer um outro tipo de perguntas, deixa um pouquinho mais para frente aí o momento da pergunta para essa pessoa, e você faz uma pergunta de aplicação. Né? Então, ao invés de perguntar o que significa, que talvez ela tenha dificuldade, mas você pergunta, escuta, Jesus se compadeceu daquelas ovelhas, daquele povo que era como ovelha sem pastor. Você tem se compadecido das pessoas que não conhecem o Evangelho? E a pessoa vai falar da experiência cristã dela tranquilamente. Né? Então, ela não vai ter problema nenhum com isso, desde que desde que você já deu a pergunta pronta, certa para ela. Né? Não dá para perguntar o significado, mas dá para perguntar de aplicação daquela verdade na vida. Né? Um outro tipo de pergunta de experiência também, para aquela pessoa que não tem tanto conhecimento, mas tem uma boa experiência, você já sentiu desamparado como uma ovelha sem pastor? A pessoa, poxa, eu já me senti assim. Né? Quando? Fale um pouco aí dessa época. O que te ajudou a sair dessa situação? Né? A pessoa dá um testemunho lá, olha, eu me senti assim, mas aí foi quando eu fui para a igreja, eu voltei para a igreja nessa época, e, né, graças a Deus, contribuiu demais com o teu estudo e ela não precisou ter um entendimento maior do texto. Né? Ao contrário daquela outra para quem você faz a pergunta de interpretação. Então, esses 3 ou 4 tipos de perguntas aí diferentes servem para diferentes tipos de pessoas, para que todo mundo possa participar de alguma maneira. Perigos a serem evitados nesse sistema. O primeiro perigo é o do falador, né? Se você está dando oportunidade, vai ter sempre alguém lá no grupo que é aquele cara que fala tudo. É ele que domina o bate-papo, ele que dá todos os exemplos, ele quer ler a Bíblia, ele quer fazer as perguntas no seu lugar, ele quer escolher o texto, ele quer cantar, ele quer fazer tudo. Então, você tem que dar uma freada nesse cara, porque senão ninguém participa. Fica só um diálogo entre você e um do grupo e o resto tudo assistindo vocês dois, né, debatendo lá. Não é esse o objetivo. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura de chamar outras pessoas. Então, você vê que só tem um que participa. Na próxima vez, você não pergunta o que vocês acham. Você pergunta assim, eu quero, por exemplo, você, o que você acha? Já isolou o cara. Né? Se você vê que mesmo assim o cara não se enxerga, né? não pega o seu banquinho, então você pode falar assim, peraí. Eu quero ouvir mais gente aí. Tem gente que não falou ainda. Eu quero ouvir mais gente aí. Peraí, segura aí, fulano. Né? Faça isso de uma maneira bem humorada, né? Sem agredir, mas botando um freio ali. Você é o dirigente, você tem que saber para onde é que vai o estudo. Né? Um outro perigo são perguntas que não tem nada a ver. Quando você abre muito para participação, às vezes a pessoa, ao invés de contribuir, ela escuta, mas sobre isso eu sempre tive uma dúvida. Né? Jesus curava por toda parte, então nós também devemos curar as pessoas? Né? A gente também tem esse poder de curar? Então, é uma pergunta que vai tirar você completamente do seu estudo. Né? Então, tem 2 possibilidades. Uma é você saber responder e a outra é você não saber responder. Se você não sabe responder, você responde assim, irmão, esse não é o nosso foco, né?
mas é uma boa pergunta. Vou fazer o seguinte, eu vou estudar a respeito disso e trago para vocês aí um estudo só sobre isso numa próxima vez, né? Mas hoje aqui então vamos focar nesse daqui. E volta para o seu track, volta para o trilho ali, né? Para você não se desviar, né? A outra possibilidade é você saber a resposta. Mas se a pergunta vai te tirar do teu estudo, né, para o qual você se preparou naquele dia, então você fala assim, ó, essa é uma pergunta boa, só que não dá para responder hoje porque a gente já está avançado no horário. Vamos fazer o seguinte, eu me comprometo com vocês, próxima semana a gente vai estudar esse assunto da cura que Jesus fazia e da cura que a gente pode fazer, se nas igrejas por aí. Então não perca, semana que vem, se você faltar, não adianta chorar. Opa, você faz até um gancho para segurar, né, o pessoal no próximo estudo. Um outro perigo são as contribuições erradas, né? Você pergunta ao pessoal assim, então, o que vocês acham do... no caso lá de Mateus 9, né? O que vocês acham quando Jesus manda a gente rogar para que haja mais trabalhadores na seara, né? Aí vem o sujeito lá e dá uma contribuição que não tem nada a ver. Eu acho que significa que a gente deve pedir mais pastores, né? Pedir para que haja mais pastores. Aí você fala, não tem nada a ver isso. Mas você não vai falar para o sujeito, não tem nada a ver isso que você está dizendo, meu irmão. Não precisa, né? Precisa. Dificilmente vai haver um dolo, uma maldade, né, numa contribuição dessa. Realmente a pessoa falou sem pensar, ou ela pensa errado mesmo. Como é que você retribui o negócio? Como é que você reage a um negócio desse? De várias formas, muito gentis, né? Você fala, mas será que é isso mesmo? Será que é só isso? Né? Quando você fala, ao invés de dizer assim, não é isso, você diz, será que é isso? Você abre para outras pessoas contribuírem sem negar completamente a contribuição da pessoa. Quando você diz, será que é só isso? Né? Você pode até completar dizendo assim, alguém completa mais a ideia aí? Alguém tem uma contribuição para dar aí para o irmão fulano? Aí alguém vem e diz, acho que não é só pastor, missionário também. Então, pastor e missionário, beleza. Quem mais, gente? Ou seja, você conseguiu receber a contribuição dele, que não era a que você queria, não era a que você esperava, mas você juntou com aquilo que tinha mais a ver com o teu estudo e compôs ali, né? Então, alguém acrescenta alguma coisa, alguém melhora essa resposta, alguém pensa diferente, né? E tal, de maneira que você alimenta a participação de todo mundo. Uma outra forma também de conseguir essa participação é, por exemplo, um faz a leitura, né? O outro, então, por exemplo, você quer que faça uma leitura e quer perguntar o que vocês entenderam desse texto. Então, já leu lá Mateus 9, você foi para João 14 lá, quando Jesus disse que vai enviar o Consolador. Leia João 14 aí, a pessoa lê sobre o Consolador. Para um outro, né? Um leu, Beltrano leu, aí você pergunta para fulano, o que você entendeu desse texto aí, fulano? Fulano, eu entendi isso, tal, não sei o quê. E aí, Cicrano, o que você acha que esse texto tem a ver com o nosso texto de Mateus 9? Então você roda a turma, né, e faz com que muitas pessoas possam participar e se sentir realmente pertencentes ao grupo. Isso é excelente, isso é muito bom mesmo. O fechamento, como eu já mencionei, você tenta ligar essas contribuições, pega ali o que falou do pastor, pega o que falou do missionário, pega o outro que falou que todos os crentes, pega todo mundo, né, e tenta, no seu fechamento, na sua conclusão, dizer... biblicamente, né, você volta para a Bíblia, o que Jesus disse foi isso, isso e isso. E, na conclusão, não deixe de terminar com um desafio. Desafie o seu grupo. Diga, olha, gente, então a conclusão é essa daqui. Todo mundo deu sua opinião, tranquilo. Você foi lá, fechou, é isso aqui. Né? Jesus está dizendo que nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar na seara do Senhor e reconhecer que precisamos de mais trabalhadores porque a seara é muito grande para nós não somos suficientes. É isso. Ok. Desafie o grupo. Nunca termine o seu estudo sem um desafio. Assim, irmãos, então vamos fazer o seguinte. Essa semana nós vamos orar todos os dias para que mais pastores sejam levantados na nossa igreja, ou mais missionários, ou então essa semana todos nós vamos falar de Cristo para alguém. Não importa quem seja, vamos sentar com alguém e vamos falar assim, você sabia que Jesus te ama? Que Jesus morreu para pagar os teus pecados? Né? Desafie. Sempre desafie o pessoal no final de cada estudo. Então, essa é a dinâmica de um estudo bíblico. Uma coisa mais gostosa, mais solta. Com certeza não vai dar tempo de dar toda aquela profundidade de um estudo bíblico
dado na escola dominical ou de um sermão, e a gente já falou que não é essa a nossa cobrança, não é esse o foco, mas vai ajudar em muito a comunhão das pessoas, porque eles vão perceber que o momento do estudo bíblico, na verdade, é compartilhar aquilo que eu sei do Senhor, aquilo que você sabe da palavra do Senhor, nós dois nos juntamos e a soma disso é edificante. Esse é o objetivo, essa é a dinâmica que nós queremos encontrar nos pequenos grupos, porque se for assim, certamente mais pessoas vão dizer assim, poxa, que delícia, eu também quero participar, eu quero um desse na minha casa, eu quero liderar um grupo desse, e assim nós vamos alcançar aí mais e mais lares, mais e mais vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Deus abençoe o trabalho de vocês e continue capacitando cada um de vocês e muitos outros trabalhadores para a seara de Cristo. Bom, Deus abençoe.